Em destaque no Panorama CBN, novos áudios dos depoimentos do caso Master liberados pelo ministro Dias Toffoli. Você também vai saber que aumentou o número de estados que deixam de exigir a baliza na prova de habilitação. Adolescente não resistiu a ataque de tubarão em Praia de Olinda. Governo de Santa Catarina defende lei que proíbe cotas raciais após Gilmar Mendes exigir explicações. E OMS dispensa restrições de viagem à Índia após casos de Nipah e aponta baixo risco de propagação. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Eu trago em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos? Começo te contando que os vídeos com os depoimentos do caso Master, que haviam sido inicialmente publicados pelo portal Poder 360, foram liberados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E eles repercutem bastante. Vou trazer aqui em áudio alguns trechos para você. O principal deles, o momento em que o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB dão versões divergentes na acariação sobre a fraude bilionária. A audiência foi conduzida no dia 30 de dezembro pela delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo. Na acariação, Daniel Vorcaro disse que o BRB sabia que parte das carteiras de créditos não era do Banco Master. O diretor do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, negou. A gente anunciou que a gente faria vendas, naquela ocasião, de originadores terceiros. Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. O senhor avisou então que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System. Bom, no depoimento à delegada Janaína Palazzo, Daniel Vorcaro também falou que o Banco Central recomendou a venda do Banco Master ao BRB e negou que tenha vendido carteiras falsas ao Banco de Brasília. Se o senhor fosse presidente do BRB, tentaria comprar um banco que já lhe havia vendido mais de uma vez carteiras de crédito falsas? Primeiro, novamente, o banco não vendeu carteiras de crédito falsas para o BRB e sim, se eu fosse o BRB, compraria, e foi uma pena o negócio ter sido negado. Aliás, esse negócio foi recomendado por diversas auditorias, pela própria fiscalização do Banco Central, que naquele momento, até antes da gente dar entrada, indicava como sendo um bom negócio para o sistema financeiro. Na semana passada, o Banco Central negou que tenha orientado o BRB a comprar títulos podres do Master. Em nota, o BC destacou que tem obrigação de acompanhar as condições de liquidez das instituições e que cabe a cada instituição financeira a responsabilidade pela análise da qualidade dos créditos que adquire no mercado. Voltando ao depoimento, o Daniel Vorcaro também disse que conversou sobre a venda do Banco Master ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. A gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Sim, é por isso que eu perguntei. Mas elas não tiveram nada a ver com esse caso do BRB. E a gente viu depois que essa teia aí de relações do Daniel Vorcaro é bem grande, né? No depoimento, ele ainda rebateu as insinuações de que estaria sendo protegido pelas relações políticas com autoridades. Eu queria só dizer o seguinte,
se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, eu estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. No mesmo dia da cariação de Daniel Vorcaro e do diretor do BRB, a delegada da Polícia Federal ouviu também como testemunha o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. E ele falou que o Banco Central teve certeza das fraudes nas carteiras do Banco Master após se reunir com integrantes da Tirreno e Cartus, uma sociedade de crédito direto que atua como plataforma de infraestrutura financeira para outras empresas. No vídeo, o diretor se refere a André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno. Depois de 1 hora de inquirição, ao fim e ao cabo, o André responde: nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. Ótimo. Onde estão os PIX, os TEDs de transferência? E a gente, na comunicação, que é um fato, só me detém um fato. O único relacionamento da Tirreno é com o Master, iniciado em 23/5/2025. No depoimento à Polícia Federal no STF, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, falou que não tinha clareza da fraude no Banco Master, que chegou a 12 bilhões de reais. Doutora, me permita ainda insistir naquele ponto de que a gente não tem clareza até hoje de que isso foi uma fraude. O que a gente percebeu foi uma mudança de padrão documental e de originação do crédito. E por que eu faço essa afirmação? Em primeiro lugar, pelo comportamento dos arquivos que a gente recebia, demonstrando que os débitos, as averbações estavam acontecendo. Segundo, porque esses 12 bilhões envolviam 400 mil CPFs, aproximadamente, e 1 milhão de contratos. E o BRB, ao comprar esses créditos, adotou todos os procedimentos de registro. Já o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, falou que o BRB tinha, sim, ferramentas para saber da fraude cometida pelo Master na carteira de créditos. Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. Aplicando-se técnicas, é possível. Durante a cariação, a defesa do dono do Banco Master recusou o pedido da Polícia Federal para levantar o sigilo do aparelho celular do banqueiro. O advogado Roberto Podival alegou que havia coisas pessoais no aparelho e ele temia vazamento de decisões tomadas ao longo do processo. Bom, e ainda repercute o fato de que, com semanas de pressão para deixar a relatoria do caso Master, o ministro Dias Toffoli tenha divulgado a primeira manifestação sobre a condução do processo no STF. Leandro Gouveia contou ontem isso no Panorama, né? E eu dou uma passada aqui para ficar todo mundo na mesma página. Num texto dividido em 11 tópicos, o ministro admitiu a possibilidade de remeter o processo à primeira instância após o término das investigações. Ele negou que tomou decisões favoráveis aos investigados e lembrou que prorrogou as apurações a pedido da Polícia Federal e rejeitou pedidos de nulidades da defesa. Dias Toffoli não comentou os negócios entre 2 irmãos dele e um cunhado de Daniel Vorcaro, e nem ligações pessoais com advogados do caso, que suscitaram pedidos de suspeição para que ele deixe o caso. E só mais uma nota rápida sobre o Master. O senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, a CPI do INSS, informou ontem que os banqueiros Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Luiz Félix Cardamone Neto, do Banco BMG, foram convocados para prestar depoimento na semana que vem. Isso porque as duas instituições financeiras são suspeitas de irregularidades na concessão de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Trilha de eleições agora, porque a gente segue de olho nas negociações para a eleição. O governador de São Paulo visitou o ex-presidente Bolsonaro na Papudinha e prometeu se empenhar na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Tarcísio de Freitas reafirmou que vai tentar a reeleição em São Paulo e descartou a possibilidade de concorrer ao Palácio do Planalto.
tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo, sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse Estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. Nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. Em entrevista ao Jornal Globo, os governadores Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, do PSD, defenderam uma candidatura alternativa à polarização entre Lula e o bolsonarismo. O sentimento, o humor do eleitor é de não satisfação com esses dois polos. Então tem muita gente votando ou indicando um voto pela manutenção do atual governo sem estar feliz com isso, porque as pesquisas mostram que o governo está desaprovado. Mas se for para evitar que volte um outro grupo, indica esse voto. A mesma coisa o contrário. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que o partido vai decidir ainda, até abril, qual dos 3 governadores será o candidato à presidência. E o Ratinho Júnior falou que é favorável à concessão do indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Foi a primeira vez que o governador do Paraná defendeu a medida publicamente. Aliás, a jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, está contando hoje que a articulação para Bolsonaro e para a prisão domiciliar envolve não apenas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também conta com o apoio de integrantes do STF, que nos bastidores têm manifestado apoio à transferência do ex-presidente. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna da Malu Gaspar, o ministro Gilmar Mendes ajudou a convencer o relator da trama golpista, Alexandre de Moraes, a receber Michele no gabinete dele no último dia 15. E o próprio Gilmar, que também conversou com Michele, tem expressado reservadamente apoio à prisão domiciliar por conta dos problemas de saúde de Bolsonaro. Gilmar e Nunes Marques são da segunda turma do STF e não da primeira, portanto não votaram pela condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por articular um golpe de Estado. E uma nota rápida sobre o presidente Lula. Ele passa hoje por uma cirurgia de catarata. Ele fez exames pré-operatórios ontem, após desembarcar em Brasília. Essa é a segunda cirurgia do tipo que Lula faz, dessa vez para corrigir opacidade no olho esquerdo. É uma cirurgia, um procedimento de baixa complexidade, né? Rápido e pouco arriscado, com alta no mesmo dia. Página virada, e agora a gente muda de assunto completamente. Para você saber que aumentou o número de estados que deixaram de exigir a prova da baliza para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, ou carteira de motorista. Agora são pelo menos 8 e o Distrito Federal. Nesses casos, o motorista só vai precisar parar no final do teste e não vai ser entre os cones e nem entre 2 carros. O novo modelo já foi adotado em São Paulo, Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e no DF. Segundo o levantamento do Jornal Globo, outros 9 estados aguardam a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular para padronizar as alterações. E outros 8 estados não responderam quando vão adotar a flexibilização. Na economia, destaque para uma reportagem do G1 que conta que os 100 municípios com maior arrecadação de tributos no Brasil concentram 77,6% do total recolhido no país, embora abriguem pouco mais de 1/3 da população brasileira. Os dados são de um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O estudo usa informações do Banco de Dados da Receita Federal e contabiliza receitas administradas pelo fisco referentes a 2024. Segundo o documento, esses municípios arrecadaram quase 2 trilhões no ano. O destaque ficou com São Paulo, que recolheu sozinho mais de 500 bilhões de reais, o equivalente a 23% de toda a arrecadação nacional. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Osasco. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olenik, a forte concentração de arrecadação no Sul e no Sudeste se explica principalmente pela maior presença de atividades industriais e comerciais nessas regiões.
E atenção, você que é MEI, né? Microempreendedor individual. Quem foi excluído do Simples Nacional e pretende retornar ao regime em 2026 deve ficar atento aos prazos. O pedido de reenquadramento precisa ser feito até esta sexta-feira, último dia útil do mês. A mesma data também marca o fim do prazo para renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União, conforme regras da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Apesar de terem o mesmo prazo, o reenquadramento do MEI e a renegociação de dívidas são processos distintos, realizados em sistemas diferentes e com finalidades específicas. O Nubank informou que recebeu a aprovação para restabelecer, ou para estabelecer, melhor assim, um banco nos Estados Unidos. A instituição ainda precisa cumprir exigências para obter a aprovação final, além de conseguir o aval da Corporação Federal de Seguros de Depósitos e do Federal Reserve. O grupo espera capitalizar a companhia em até 12 meses e iniciar operações em até 18 meses. Página virada para te contar sobre muita comoção no Recife e no Brasil todo, depois da morte de um adolescente mordido por um tubarão ontem na praia Del Chifre, em Olinda. A vítima é um adolescente de 13 anos, o Davidson Rocha Dantas. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Segundo os médicos que atenderam o garoto, ele chegou morto já, provavelmente por perder muito sangue. Ele foi mordido na coxa direita. Ele estava brincando com amigos na água. Perto do local, há uma placa de alerta para risco de ataques. Em Santa Catarina, muita polêmica envolvendo a questão das cotas raciais. O governo do estado apresentou informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a lei sancionada neste mês que estabelece o fim do ingresso por cotas raciais em universidades públicas, privadas e comunitárias que recebem verbas do estado. O documento atende a uma determinação do ministro Gilmar Mendes e defende a rejeição do pedido de suspensão da norma. O que o governo de Santa Catarina alega é que o ente federativo tem a maior população branca do país. A gestão de Jorginho Melo, do PL, afirma que 81,5% da população catarinense se declara branca, enquanto pretos e pardos representam 18%. Mas os percentuais são diferentes dos mostrados pelo IBGE no censo mais recente de 2022. Segundo o Instituto, 76% se disseram brancos e 23% declararam serem pretos ou pardos. O Supremo está julgando a constitucionalidade da lei. E a gente lembra que, para você que não está acompanhando ainda saber, a decisão do Estado provocou uma ampla repercussão negativa e a mobilização de partidos e entidades para derrubar a lei. A pressão surtiu efeito. A Justiça suspendeu a aplicação da norma em caráter liminar com base em uma ação do PSOL. Previsão do tempo. O tempo será instável em grande parte do Brasil hoje, com destaque para o sul e para o sudeste. A formação de um ciclone extratropical no oceano deve favorecer chuvas de forte intensidade. O sistema começou a se organizar próximo à costa de São Paulo e do Paraná e deve atuar em conjunto com áreas de baixa pressão. No centro-oeste, o calor e a umidade continuam favorecendo a formação de nuvens carregadas. O Rio Grande do Sul já enfrentou tempestades com vento forte e granizo ontem, após uma semana de calor acima da média, né? Cidades como Gramado e Restinga Seca registraram estragos, incluindo casas destelhadas, alagamentos e queda de árvores. Bom, essa instabilidade, como eu falei, vai continuar e ainda há condição para pancadas de chuvas isoladas. Destaques internacionais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que não recomenda restrições a viagens ou comércio à Índia, mesmo após as confirmações de casos do vírus Nipah. Segundo o órgão, há baixo risco de propagação do vírus. Lembrando que o país tem 2 casos confirmados e cerca de 110 pessoas em quarentena em meio ao novo surto. O isolamento aconteceu depois que 2 profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro após contraírem o vírus.
O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite, inchaço no cérebro. Ele é transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. Mesmo alegando um baixo risco de transmissão global, a OMS classifica o vírus como prioritário devido à capacidade de desencadear uma epidemia. E não há vacina para prevenir a infecção e também nenhum remédio para curá-la. Não há registros da doença no Brasil, nem em outros países da América Latina. Segundo especialistas, a preocupação maior com relação ao vírus fica restrita à Índia e a países vizinhos, que têm o hospedeiro principal do vírus, que é um tipo de morcego. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional em relação a Cuba e criou um mecanismo para impor tarifas a países que vendam ou forneçam petróleo à ilha. Segundo o governo americano, as tarifas poderão atingir produtos importados de países que, direta ou indiretamente, abasteçam Cuba com petróleo. Ainda não estão claros os possíveis impactos para o Brasil. A ordem da Casa Branca cita acusações de que o governo cubano mantém vínculos com países e grupos considerados hostis aos Estados Unidos, como a Rússia, a China e o Irã. As tarifas não são automáticas. O Departamento de Comércio ficará responsável por identificar os países que fornecem petróleo a Cuba, enquanto o Departamento de Estado decidirá se e em que nível as tarifas serão aplicadas. E Donald Trump disse que pretende anunciar hoje o novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. E já se fala que o escolhido será Kevin Warsh. Você que ouve Panorama mais tarde já deve ter essa informação no nosso site. O nome não será uma grande surpresa para o mercado financeiro. Nos últimos meses, Trump vem atacando o atual chefe da autoridade monetária, o Jerome Powell. E ainda nos Estados Unidos, uma nova paralisação do governo se aproxima depois que senadores democratas bloquearam uma votação crucial para manter o financiamento de departamentos, intensificando o impasse com a Casa Branca sobre a política de imigração linha dura do Trump, após o assassinato de 2 manifestantes. Bom, os democratas deixaram claro que pretendiam bloquear o pacote de 6 projetos de lei, a menos que o financiamento do Departamento de Segurança Interna fosse separado e renegociado para impor novas salvaguardas ao Serviço de Imigração e Alfândega. E a gente segue acompanhando essa negociação. Se for confirmada, será a segunda paralisação do governo desde que Trump assumiu o cargo há 1 ano. Acompanhamos também a escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã. Ontem, Trump ameaçou realizar ataques contra o Irã para provocar novos protestos no país. E, em resposta, a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou exercícios militares com munição real a partir de fevereiro. A Amazon relatou centenas de milhares de conteúdos no ano passado que acreditava incluírem abuso sexual infantil encontrados em dados coletados para aprimorar seus modelos de inteligência artificial. A reportagem do Globo está contando que, embora a Amazon tenha removido o conteúdo antes de treinar seus modelos, autoridades de proteção infantil dos Estados Unidos disseram que a empresa não forneceu informações sobre a origem desse material, o que pode dificultar o trabalho das forças de segurança para localizar os responsáveis e proteger as vítimas. Ao longo do ano passado, a Amazon detectou o material em seus dados de treinamento de IA e reportou isso ao National Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas. A organização, criada pelo Congresso dos Estados Unidos, começou recentemente a acompanhar o número de relatórios especificamente ligados a produtos de IA e ao seu desenvolvimento. No futebol, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4-0 e agora lidera o Campeonato Brasileiro depois da primeira rodada. O time carioca tem o mesmo número de pontos que outras 8 equipes, mas está na ponta da tabela pelo saldo de gols depois dessa goleada. No outro jogo da noite, o Mirassol venceu o Vasco em casa por 2-1 de virada. A segunda rodada do Brasileirão só será disputada na próxima quarta-feira, porque o final de semana vai ser marcado pela final da Supercopa do Brasil. Flamengo e Corinthians se enfrentam no domingo, às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.
E antes de fechar o nosso Panorama CBN de hoje, deixa eu registrar aqui com carinho algumas mensagens rapidinho que eu recebi dos Panolovers, né? Agradecendo muito a participação de cada um, tá? Primeiro, quero dizer que o Oi Oi de hoje foi dedicado ao Elteto Júnior. Na caixinha de comentário lá no Spotify, ele falou: expectativa, oi, oi, realidade, oi. Porque alguns dias eu falo oi, oi, né? E ao que parece já é uma marca registrada minha. Obrigada, viu? Elteto Júnior. Não sei se é assim que é o seu nome mesmo, mas tá lá no perfil, na caixinha de comentário no Spotify. Também quero mandar um abração pro Robinho, que falou que não conhecia o Panorama, mas gostou muito, que a informação é atualizada de forma objetiva e parabeniza os envolvidos. Obrigada, Robinho, um abração. E também recebi muitas mensagens falando pra gente homenagear hoje o Cão Orelha, né? Que teve a vida tirada de forma brutal. Por exemplo, a Carol Borges, a Carolina Borges, lá no Instagram, falou pra gente tocar uma música especial, Laerte, do Ferrugem, que se chama Amizade Animal. Amor de quatro patas, é difícil explicar. Só quem tem um em casa vai cantar, vai dançar. Amor de quatro patas, é difícil explicar. Só quem tem um em casa vai dançar, vai cantar. Bonitinho, obrigada, Carol. Bom, também quero registrar a mensagem da Sandra, que falou que ela e o marido adoram o programa e pediu pra gente falar mais o nosso nome, pra eles nos conhecerem mais pelo nome. O meu, Bianca Santos, comigo, Laerte Afonso, nosso DJ, e o Leandro Gouveia no Panorama da Noite. Um abraço final pro ouvinte Rogério, do Rio de Janeiro, que falou que a música de sexta-feira tem que ser de Laerte Afonso. Ele sabe escolher bem. Então vai contigo, Lalá. Você voltou, vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Tamo indo embora, hein? Ah, com o nosso editor também, o nome dele Edmilson Fernandes. Desejando pra você um ótimo fim de semana. Tchau! Semana começou. Fim de semana começou. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.